Pessoal, saudações cordiais. Eu espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos iniciando a nossa terceira semana da disciplina de estágio supervisionado 2. Essa semana ela vai ter a duração de 1º a 7 de março. Nesse período, a minha intenção é poder estar esclarecendo mais para vocês ainda os elementos constitutivos, né, da estrutura do relatório final do projeto de estágio que vocês estão produzindo, mas também sobre o relatório de estágio. Chamo a atenção que são coisas diferentes. O relatório final do projeto de estágio é um projeto de pesquisa, né, que vocês escolheram um tema e estão investigando, né, a partir do tema escolhido, essa realidade dentro do ambiente, do órgão, da instituição na qual vocês fazem estágio, né? E no final da disciplina, vocês precisam estar apresentando um relatório, contando o que foi que vocês encontraram nessa investigação. E o relatório de estágio trata especificamente das atividades de estágio que vocês desenvolveram. Então, assim, eu vou aproveitar essa videoaula para falar um pouquinho mais, já que na última eu já fiz uma abordagem, mas nessa eu ainda vou falar um pouquinho mais, com mais detalhes, sobre a construção do referencial teórico do relatório final do projeto de estágio, a metodologia, como se faz uma apresentação e discussão dos resultados obtidos, considerações finais, referências, apêndice e anexo. Feito isso, eu vou fazer uma revisão, eu digo revisão, porque a estrutura do relatório de estágio é simplesmente a mesma que vocês usaram em estágio supervisionado 1, né? E a gente vai, então, rememorar um pouco dessa estrutura, tá bom? Pessoal, na nossa última videoaula, eu apresentava para vocês a estrutura do relatório final do projeto de estágio. A gente está chamando de relatório do projeto de estágio. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, né? Eu já abordei lá na videoaula passada, né, os elementos que devem estar na introdução, falei rapidamente do referencial, da metodologia, e agora eu quero voltar ao referencial, né, para trazer mais informações para vocês. Gente, primeiro, eu espero, né, que a essa altura vocês já tenham identificado um tema e já estejam investigando no ambiente no qual vocês estão estagiando, né, ou no órgão, no setor, ou na instituição que vocês estão estagiando, né. E quando se fala em referencial teórico, é exatamente vocês poderem fazer uma revisão, né, da literatura, do que as pessoas, do que outros autores já falaram acerca do tema que vocês estão pesquisando, né? Então, assim, quais são as produções que já existem, qual a abordagem que foi feita nessas produções. Eu dizia para vocês na última aula, né? Não sei, talvez você vai pesquisar merenda escolar. Então, né, aqui é acerca da merenda escolar, né? Se você estiver fazendo uma pesquisa sobre a merenda escolar, então você precisa trazer autores, né, ou documentos publicados por órgãos do governo que reverenciam a questão da merenda escolar. E aí eu chamo a atenção de vocês sobre alguns cuidados que precisam ter quando estiverem produzindo referencial teórico. É muito importante que vocês tenham cuidado com o tamanho dos parágrafos. Às vezes a gente pega uns relatórios, ou uns artigos, ou monografias, enfim, que o aluno vai lá e faz um parágrafo com 9, 12 linhas. Aí ele vem embaixo e cria um outro parágrafo com 2 linhas, com 3 linhas. Né? Então, assim, a estética fica horrível, fica difícil para ler, né? Parágrafos grandes ficam difíceis para ler. E também a gente não pode chamar 2, 3 linhas necessariamente de um parágrafo, né, gente? Então, precisa ter esse cuidado. Outra coisa, às vezes o aluno vai e faz uma citação
Essa citação, às vezes, é citação direta, não importa se 3 linhas, se mais de 3 linhas, termina a citação e pronto. Abandona aquilo ali e vai embora. Então, eu chamo a atenção para esse aspecto, né? Não se termina um referencial com citação direta, né? Se você fez uma citação, você precisa traçar um diálogo acerca dessa citação. A questão do APUD, né? É preciso ter muito cuidado com o APUD. Às vezes o aluno vai, quero falar de merenda. Então, assim, o que Rosemary... encontrei uma produção aqui, uma publicação de Rosemary falando de merenda. Só que Rosemary já está usando outros autores para falar de merenda. Então, o APUD a gente evita o máximo, né? A gente faz de um tudo para não usar um APUD. Quando a gente mas você disse para ver o que outras pessoas estão falando. Exatamente, porque assim, não tem como você começar do zero uma pesquisa, não nessa fase do conhecimento que vocês estão, né? Vocês ainda estão buscando o título de graduação. Então, assim, vocês precisam, nesse grau acadêmico que vocês estão, trazer autores para poder embasar a pesquisa de vocês. Mas quando vocês fazem essa revisão de obras de outros autores, é importante que vocês vejam nas referências deles quem foi que eles usaram, né? Quais foram os autores, as obras que eles usaram para poder estar servindo de base para vocês. Não é para vocês ir no trabalho dele e copiar o que ele fez, não é assim que funciona. Então, cuidado com os APUDs. Outra coisa, né, cuidado com a escolha das referências, né? Wikipédia, por exemplo, não se deve ser usada, não faz sentido, porque lá todo mundo vai, escreve o que quer, do jeito que quer. Blogs jamais não são recomendáveis o uso de blogs, né? Então é importante que vocês busquem artigos, né, publicados em boas bases de conhecimento, livros, que vocês olhem até mesmo dissertações de mestrado, né? Porque tem uma fundamentação bem bacana, segura, não é pegar qualquer fonte. Então, vocês têm que ter muito cuidado com a escolha das fontes que vocês vão usar para as referências de vocês. É importante também, quando se fala em fonte, olhar o ano da obra, né? Às vezes você quer usar um livro lá de 1980, sendo que já tem N publicações bem mais recentes acerca daquele assunto. Então, tem que ter esse cuidado. Outra coisa, às vezes um assunto já foi discutido de diversas formas, por diversos autores, uns que convergem em outra opinião, outros que divergem, e vocês precisam ter esse cuidado de saber quais são os autores que vocês vão trazer para a produção de vocês, com quem vocês vão discordar, com quem vocês vão concordar, qual linha vocês vão seguir, né? Então, isso é importante. Todo referencial teórico, gente, vocês precisam ter cuidado para o uso das normas brasileiras, normas técnicas, né, a ABNT. Então, assim, ela vai dizer, né, como você deve escrever, você precisa se atentar. E também, por quê? Porque é um trabalho científico, né? Eu chamo a atenção para a questão das citações diretas, né, que é quando você está usando a fala de outro autor, a escrita de outro autor, exatamente com as mesmas palavras que ele trouxe. Essas citações diretas, quando você usa, elas não ultrapassam 3 linhas, elas devem vir entre aspas, né? Quando elas ultrapassam 3 linhas, você deve dar um recuo de 4 centímetros, e fazer essa citação. Quando essa citação é direta e você usa o recuo de 4 centímetros, você tem que ter cuidado para não colocar aspas no texto, na citação, porque o recuo que você está usando já é o instrumento que indica que você está fazendo uma citação direta. Então, nesse caso, se torna dispensável o uso das abas. Também chama atenção que o nome dos autores, quando vem dentro do parênteses, eles devem vir todos na letra maiúscula, quando vem fora do parênteses, apenas as iniciais em maiúscula.
Muitas vezes a gente, quando está fazendo uma escrita científica, a gente pesquisa muito, a gente lê muito de muitas pessoas, de muitos autores. E às vezes a gente resolve escrever o que as pessoas disseram, só que de outra forma, com nossas palavras. Mas aquela ideia, aquela reflexão, né, aquela direção, não foi nós que criamos. Então, a isso nós chamamos de citações indiretas. Enquanto as citações diretas, elas devem estar entre aspas, você trazer o nome dos autores que você está usando, e também o ano, o ano da obra e a página de onde você tirou. Nas citações indiretas, precisa do nome do autor e do ano, não se coloca a página. Quando eu estou falando em nome de um autor, é bom vocês terem atenção à BNT. Não é bem o nome do autor, na realidade é o sobrenome do autor, né? É o último sobrenome do autor. Só que a BNT traz alguns cuidados quando se trata de sobrenomes que leva Júnior, que leva Neto, né? Por exemplo, quando o autor da obra passa de 3 autores, né? Então, aí se usa o et al. Então, assim, muito cuidado na escrita de vocês. Então, como eu já dizia anteriormente, é importantíssimo, se você fez uma citação direta, você traçar um argumento, né, após essa citação e simplesmente não ir embora. Como nós estamos falando de um relatório, de um projeto de estágio, né, então, assim, não é algo muito volumoso, né? Então, por causa disso, vocês não vão ter que criar capítulos. Aqui, no máximo que vocês vão criar são seções e subseções. Então, gente, é muito importante, assim, a criação da seção é quando você quer discutir. Por exemplo, vamos voltar novamente à merenda para ficar fácil vocês entenderem. As leis de criação da merenda escolar. Essa é uma seção, por exemplo. Qual a contribuição da merenda escolar no processo de aprendizagem do aluno? É um assunto totalmente diferente sobre as leis de criação da merenda escolar, né? A participação dos microempreendedores no processo de licitação da merenda escolar. É outro nível de discussão, é um assunto totalmente diferente, mas igualmente importante para a merenda escolar. Então, nesses casos, se recomenda a criação de sessões, né? Então, você cria a sessão, traça uma discussão sobre um determinado assunto. Quando você entende, que eu ia dizer quando se esgota, mas nunca se esgota, né? Nunca se esgota, mas a gente tem que ter também limites, não pode escrever tudo. Então, assim, quando você já fez uma abordagem consistente acerca daquela temática, né, da sessão que você criou, então se abre outra sessão. Cuidado. Às vezes eu já vi alunos assim, que no desespero para poder dar conta do trabalho, às vezes até para terminar o trabalho logo, vai lá, pega tudo o que encontra a respeito daquele tema e enche as páginas. Quando a gente vai ver, quando a gente vai ler, o trabalho do aluno, o que ele criou como questão problema, o que ele criou como objetivo, aquele texto todo que ele escreveu não vai de encontro à questão problema e os objetivos. Então, ele pode ter fundamentado qualquer coisa, menos uma discussão que converge para a sua questão problema e seus objetivos. E isso é péssimo, porque na hora que ele for apresentar os resultados obtidos, vai faltar ali argumento, né? Por quê? Porque o referencial teórico ele tem esse papel, né, de te dar argumento para poder discutir os resultados que você obtém naquela investigação. Mas, se você não tem esse cuidado de basear o seu referencial na sua questão problema, nos seus objetivos, você acaba de tecer um problema para si mesmo, né? Gente, uma estrutura de relatório final do projeto de estágio, você precisa também abordar sobre a metodologia, né? Qual foi o caminho que você percorreu
para poder chegar aos resultados que você está apresentando. Então, assim, qual foi o local que você coletou os dados? Quem foram os sujeitos que participaram da sua pesquisa? Né? De repente, você entrevistou a diretora da escola, você entrevistou o setor de compras da escola. Então, assim, quem for o sujeito de pesquisa, o que você investigou, né? Como estou dizendo para vocês desde a última videoaula, merenda escolar. Então, assim, o objeto da sua investigação foi a merenda escolar, né? Então, o que foi? Quais foram os métodos, as técnicas? Que instrumento você adotou para coletar os dados, né? Você fez uma entrevista, ela foi estruturada, ela foi semi-estruturada, você criou um formulário e pediu que os participantes da sua pesquisa respondessem, você criou um questionário, enviou por e-mail, né? Então, assim, essa trajetória toda, você precisa contá-la, você precisa narrar na metodologia do seu trabalho. E também como é que você está tratando os seus dados, né? Quem está te servindo de base, né, de referência para você tratar os dados. Lembra-se, gente, que na metodologia você precisa deixar bem claro qual é o tipo de pesquisa, qual é o tipo de investigação que você escolheu. Então, feito isso, né, trabalhado o referencial, trabalhado a metodologia, e é hora, então, de você discutir a apresentação e apresentar os resultados que você encontrou e discuti-los. Deixa eu fazer um parênteses. Quando eu digo feita a metodologia, um trabalho científico não necessariamente acontece nessa ordem. Vocês vão entregar um relatório nessa ordem, né? Em capa, folha de rosto, introdução. Dentro da introdução, questão, problema, objetivo geral, objetivo específico, justificativa. Depois vem a seção do referencial teórico, depois vem a seção da metodologia, depois vem a seção da apresentação e discussão dos resultados. Mas tem coisas, por exemplo, se o seu trabalho tem um resumo, ele é um dos últimos elementos que você faz, não tem como você fazer um resumo de um trabalho sem antes você analisar a metodologia, sem antes você apresentar resultados, não tem como. Outra coisa, a metodologia também é um dos últimos elementos que você descreve, né? Você não faz um trabalho científico descrevendo a metodologia logo no início. O trabalho ele vai te conduzindo, né? Tá bom. Então, assim, fecho parênteses, né, que eu abri, vou continuar agora essa discussão com vocês, né? Então, assim, gente, na hora de construir a apresentação e discussão dos resultados, vocês têm que estar muito atentos. Por quê? Porque, como eu venho dizendo desde sempre, os resultados que vocês encontrarem têm que responder à questão, problema que vocês criaram. Os resultados que vocês encontrarem têm que responder aos objetivos que vocês elaboraram. Então, eu vou criar a sessão dentro da apresentação do resultado? Depende. Depende dos resultados que você encontrou, depende do tamanho, do volume, da complexidade desses resultados. Se o assunto de ter ângulos diferentes, discussões diferentes, é importante, assim, que você crie sessões dentro da apresentação do resultado, tá bom? E, assim, só para lembrar que aqui tem que ficar muito claro para quem está lendo o seu trabalho qual foi a resposta que você obteve no problema que você criou. Quais as respostas que você obteve para os objetivos que você criou. Então, se você criou um problema, como é realizado o processo de compra da merenda escolar, aqui você precisa apresentar, junto aos sujeitos investigados, como eles fazem o processo de compras, o que você descobriu lá na sua investigação, né? Se você pergunta qual a participação da agricultura familiar na merenda escolar, aqui você precisa apresentar como é
como é que é a agricultura familiar, né? E que ângulo da agricultura familiar, que área, né, específica da agricultura familiar participa desse processo de merenda escolar, né? Então, assim, são essas coisas, você tem que estar atento. O seu trabalho, ele tem que ser muito coeso, né? Desde o título até as referências usadas. E as considerações finais, né, gente? As considerações finais é importante você pontuar se você conseguiu obter os resultados que você desejava, né? Pode trazer alguma crítica, e lembrando que quando a gente fala de crítica, crítica não é só negativa, tem críticas que são positivas também, então esse tipo de coisa. As referências, vocês devem ter o cuidado para que apareça aqui todas as obras que vocês usaram e que estão citadas, que podem ser encontradas dentro do relatório de vocês. Elas devem ser colocadas em ordem alfabética, viu? E centralizadas à esquerda. Tenham sempre esse cuidado. Os apêndices e os anexos, eles não são necessários. Pode ter, pode não ter. Lembrando que anexos são materiais de outras pessoas que vocês usaram ou estão usando no relatório de vocês, e os apêndices são aqueles materiais que vocês produziram, por exemplo, um formulário para coletar dados, ele é um apêndice, tá bom? Então, assim, dessa forma, eu encerro nessa videoaula essa discussão sobre como deve estar estruturado, como deve ser construído esse relatório final do projeto de estágio de vocês. Chamo a atenção, mais uma vez, que o relatório final trata-se de uma pesquisa pequena, né, que vocês estão fazendo dentro do ambiente que vocês vão estagiar, com um tema diferente do estágio, né? Não é sobre como surgiu aquele órgão que ele faz, deixa de fazer, que é uma recomendação nossa no estágio. Não, isso aqui é outra, são outras questões referentes àquele órgão, a missão daquele órgão, né? Que vocês querem investigar. Chamo a atenção, mais uma vez, da importância que tem para a produção desse relatório, vocês poderem estar trazendo conteúdos importantes, né, que vocês foram trabalhando ao longo da matriz curricular do curso de vocês, nas várias disciplinas. Lógico que vocês vão ter que escolher um conteúdo, um assunto, um aspecto apenas, né, para poder tratar, mas eu acredito que tem muito material, né, a ser analisado, muito material que vocês possam coletar, e tem toda a condição de fazer um trabalho bem bacana. Qualquer dúvida, postem no Fórum Tirar Dúvidas, que a gente está aqui para poder esclarecer e auxiliar vocês. Dito isso, gente, eu quero dedicar outra parte dessa videoaula para a gente discutir o relatório final de estágio de vocês, tá bom? O relatório final, ele também tem uma estrutura a ser considerada. Essa estrutura, ela já é mais conhecida de vocês, por isso que eu vou gastar menos tempo nela, porque ela é exatamente a estrutura idêntica que vocês usaram na disciplina de estágio supervisionado 1. Ela, vocês têm a capa, a folha de rosto e a introdução. Sendo que, volto a lembrá-los, que para se construir a introdução do relatório final de estágio, vocês precisam ter o cuidado de se apresentarem no relatório. Quem são vocês, aluno fulano, né, do curso do bacharelado em administração pública, né, o que é o estágio supervisionado, então, qual os objetivos do estágio supervisionado. Então, isso vocês não podem falar de cabeça, né? É importante que vocês consultem o manual de estágio supervisionado, o manual do bacharelado em administração pública que está disponível no AVA. É importante que ainda na introdução vocês possam situar o leitor em qual organização vocês estagiaram, especificamente qual foi o órgão,
né? Em qual período você realizou esse estágio, né? De quando a quando, qual horário, quem te acompanhou, quem te supervisionou lá e a formação dessa pessoa. Então, é muito importante que vocês tragam esses dados ainda na introdução, tá bom?